Bom, então, espero que tenham almoçado bem. Não tão bem que vos dê sono. Mais ou menos, então. E o que é que eu trago da parte da tarde? O Renato tinha-me pedido para partilhar um pouco daquilo que é a nossa experiência prática e este tema da apresentação da tarde, sucesso na instalação de telhados verdes, é assim um bocadinho presunçoso, mas eu devo-vos dizer que para ter sucesso nas instalações que fazemos, tivemos alguns casos de insucesso, sobretudo porque a bibliografia que existe é muito focada naquilo que é a realidade dos países do Norte da Europa e, portanto, coisas tão simples como os cedros ou as crassuláceas não precisam de irrigação. Num país como Portugal, não é verdade. E, portanto, muitas coisas dessas, muitos desses mitos, nós, ao longo da nossa experiência, fomos experimentando e dando as nossas cabeçadas na parede e percebendo que as coisas não podem ser exatamente iguais em cada sítio. Portanto, esta é uma primeira mensagem. Já agora dizer que este é o nosso escritório, esta parede verde, e que o investimento foi muito baixinho, porque são ficus repens e nandinas domésticas, e demorou cerca de 4 anos a ficar assim. Bom, eu decidi nesta apresentação fazer um bocadinho vamos ver se funciona. Eu decidi sistematizar um bocadinho aquilo que foi o nosso percurso e aquilo que aparece muito no mercado e depois vamos chegar a algumas considerações que eu vou fazer que têm a ver com alguma informação que também está no nosso guia técnico. Esse guia técnico que vai ser lançado pela Associação Nacional de Culturas Verdes, nós temos como objetivo também trabalhá-lo com os países de língua portuguesa e, portanto, esperando nós que daqui hoje saia um grupo interessado no tema, obviamente temos todo o interesse em trabalhar e partilhar esse mesmo guia técnico que, obviamente, terá que ser adaptado às condições dos diferentes climas que o Brasil tem, sendo um país tão extenso, quase um continente. De qualquer das formas, sistematizando, isto é a estação da Trindade, no Porto, e eu aqui chamo-lhe um sistema clássico, porque nós, de facto, a maior parte das coberturas dos telhados verdes que temos em Portugal tem uma característica que é a zona de drenagem foi feita com um inerte, uma gravilha, portanto esta camada aqui, esta parte amarela que está aqui, e depois um solo natural que tipicamente terá sempre mais de 40 centímetros. E nós temos, de facto, histórias e edifícios muito antigos com este tipo de coberturas. Aquilo que caracteriza, eu vou deixar disponível esta apresentação, que tem muita informação e eu não vou focar naquilo que eu considero mais importante e depois vocês exploram à vontade, porque tem bastante informação mesmo. Pronto, mas aquilo que eu diria que, tipicamente, o que acontece é que nós vamos ter uma migração de finos do solo, portanto, do limo e argila, para os espaços abertos da zona de gravilha e, portanto, a drenagem ao longo do tempo vai perdendo a sua capacidade. Se estivermos a trabalhar com solos que tenham pouca percentagem de limo e de argila, vamos ter menos esse problema ou vai ser mais tarde que vamos detectar. Se estivermos a trabalhar com solos argilosos, pode ser, de facto, muito rápido esse processo de perda da capacidade de drenagem. E muitas vezes o que nós vemos é que os problemas que acontecem quando chove, no período de chuva, é que as plantas começam a morrer por asfixia radicular, portanto falta-lhes a parte porosa, falta-lhes o ar na zona da raiz, porque as plantas, há mais plantas, aqui não sei no Brasil, mas em Portugal seguramente há mais plantas a morrer por excesso de água do que por falta de água, mais estranho que parece. Basta pensar lá em casa as plantas de interior, que tipicamente, o que é que vamos fazer quando ela começa mais ou menos a morrer? Vamos dar mais água, e mais água, e mais água, e ela quer menos água, e acaba por morrer. E acontece, não é? E, portanto, este é o sistema típico que nós vemos e começa aqui a assinalar algumas coisas importantes. É preciso dizer que isto ainda é o sistema que mais se fala nas escolas de arquitetura e de engenharia em Portugal, portanto, não sei como será cá, mas estamos a falar de sistemas de facto muito pesados, estamos a falar de no mínimo 600 kg por metro quadrado, mas facilmente a chegar aos 800 ou 900 kg por metro quadrado, peso, quando saturado, sempre.
E agora, em oposição, digo-vos que nós temos coberturas extensivas feitas com 60 kg por metro quadrado quando saturado. Okay? E depois há outras, a questão da proteção da impermeabilização, de facto não havia essa preocupação, e vocês viram na obra que eu vos mostrei anteriormente a preocupação que houve nessa mesma proteção mecânica. O que é que acontece? De facto, nos anos 60, na Norte da Europa, começa a haver este movimento todo de políticas para que as coberturas passem a ser obrigatórias, mas tem um problema: como é que nós vamos fazer em edifícios que não foram pensados para receber o telhado verde? Como é que agora vão receber 600 kg por metro quadrado, pelo menos? Portanto, tem um problema. E aí aparecem os tais sistemas multicamada. Eu aqui socorri de algumas imagens de uma das empresas pioneiras alemã, que é a Zinco, mas outras a Brau, T-Green, enfim, muitas outras há que são players mundiais. Mas, de facto, nós conseguimos reduzir muito o perfil de substrato e responder aqui a algumas questões que são importantes. Desde logo, temos a laje do edifício, impermeabilizada tipicamente com características anti-raiz, depois temos uma proteção mecânica, um elemento de drenagem, um filtro, um substrato técnico e vegetação. Eu falei de um substrato técnico, não falei de um solo, porque é exatamente disso que se trata, ou seja, os ingleses falam muito do engineered soil, ou seja, foi o primeiro substrato, uma adaptação, um melhoramento de solos para fazer telhados verdes, e os substratos técnicos são materiais que são produzidos especificamente para o telhado verde e que são isentos das tais partículas finas, portanto, são isentos de limo e de argila, partículas com menos de 0,06 mm de diâmetro. E, portanto, dão-nos muito mais segurança naquilo que é a instalação. Estas espessuras que falo aqui, de 6 a 8 cm, vocês vão encontrá-las em muitos guidelines, mas eu digo já que em Portugal é impossível. Ou seja, aquilo que os alemães falam em 6 cm, 8 cm, eu em Portugal digo que começa nos 10 ou 12 cm. E, portanto, temos que adaptar e defender mais o sistema radicular às condições de facto de clima que temos. Há uma diferença significativa dos nossos países para os países do Norte da Europa, que é digamos, a força da radiação, ou seja, a potência da radiação solar, que é completamente diferente. A incidência da radiação solar num país do Norte da Europa, ou num país de Portugal, ou no vosso país, ou na zona do Equador, é completamente diferente. Isso coloca dificuldades enormes às plantas. Temos que as defender mais. Como é que isto funciona? Basicamente acaba por ser um bocadinho por imitação daquilo que é um solo natural, portanto, onde nós temos as zonas, horizontes orgânicos, mais orgânicos, onde as plantas vão vivendo. Depois vamos tendo outros materiais diferenciados, tipicamente os limos e as argilas, e depois vamos chegar à rocha-mãe e portanto, isto é um perfil de solo, pode ser, enfim, a parte orgânica mais extensa ou menos extensa, mas é este comportamento que, no fundo, nós tentamos comprimir e fazer nestes sistemas de multicamada de forma mais aligeirada. E como é que isto, em termos também da tal preocupação que existia da reserva de água, tem a ver com isto um pouco, que é, nós de facto, quando chove, vamos ter uma parte da água que vamos conseguir reter no substrato, e o substrato é uma peça fundamental, ou seja, nós investimos muitas centenas de milhares de euros em investigação só em substratos. Para terem uma noção, a Neotas neste momento tem um projeto de investigação de 670 mil euros só para investigar em substratos. E a capacidade de retenção de água do substrato é fundamental. Só que temos aqui duas coisas que temos que conseguir fazer. Nós temos que conseguir reter água, mas temos que conseguir drenar também. Eu comecei por falar na drenagem. Portanto, vamos conseguir fazer, como é que o mesmo material vai conseguir fazer estas duas coisas. E, portanto, há muita engenharia à volta dos substratos. Depois temos o tal filtro de separação. Temos os elementos de drenagem que tipicamente têm estes orifícios para permitir as trocas gasosas, não é para drenar, ou seja, a água nunca sai por aqui, por este topo destes elementos de drenagem. E depois temos esta reserva de água, enfim, que pode ser mais ou menos significativa. Mostrei também no exemplo anterior que estávamos tão longe, o sistema radicular estava tão longe da reserva de água que não valia a pena estar a apostar nesse pormenor. Depois temos as mantas aqui, proteção mecânica, que também podem, elas próprias, reter bastante água, podem chegar a mais de 5 litros de água por metro quadrado, algumas destas mantas. A drenagem é linear, ou seja, a partir do momento que continua a chover, estes canais que nós temos aqui em baixo vão permitir que a água se consiga movimentar como se não existisse telhado verde.
Isto é uma boa informação que nós podemos dar aos arquitetos que estão a desenhar a cobertura, porque muitas vezes têm necessidade de construir pequenos muretes ou pequenas zonas de separação, de passagem, e podem fazê-lo e devem fazê-lo sobre o elemento de drenagem, ou seja, mantendo a continuidade da drenagem por baixo do elemento da drenagem. Portanto, é uma boa oportunidade. Depois, quando para de chover ou quando deixamos de ter água, todo o sistema acaba por aproveitar e ele é permeável também, conforme falava, às trocas gasosas e, portanto, ele pode ter essa oxigenação. Bom, riscos. É engraçado que os nossos colegas do Norte da Europa, das principais infestantes das coberturas são algumas árvores, nomeadamente as bétulas, que eles têm que ir muitas vezes à cobertura para retirar as pequeninas bétulas que estão a nascer. Não é uma realidade em Portugal e, portanto, este tipo de imagem não é tipicamente uma imagem portuguesa. Mas, focando agora em algumas situações que ao longo da nossa experiência nós fomos vendo e que eu gostava de vos chamar a atenção, porque certamente também vão encontrar, ou já encontraram, situações semelhantes. Isto foram, imagens tiradas de um cliente que estava preparado para instalar um telhado verde sobre esta impermeabilização. E é óbvio que uma impermeabilização não é uma manta de retalhos, é uma coisa importante do edifício, e por muito que esta impermeabilização não tenha a chegar ao final do seu tempo de vida, ninguém consciente vai fazer um telhado verde sobre uma situação deste género. Portanto, a primeira coisa, por muito que haja vontade do cliente em fazer o telhado verde, o que nós dissemos foi resolver primeiro o problema de impermeabilização que tem e depois voltamos a falar. Portanto, isto não é aceitável fazer uma obra nestas condições. E agora vou-vos deixando aquilo que são as indicações do guia técnico, nomeadamente também nós coordenamos com o grupo espanhol, em que aparecem as características típicas e com as normas europeias daquilo que é tido nestes diversos carga. Nós aumentamos para 5 dias, nunca é demais termos mais tempo com água na cobertura. Já agora, estas imagens são de uma instalação de uma impermeabilização em TPO sobre um terminal do aeroporto de Ibiza, onde se fez uma cobertura extensiva com preços fáceis. Depois, a questão das saídas de água, não sei se vocês chamam os tubos de queda, nós chamamos os tubos de queda. Tantas situações que nós vamos visitar como esta, que eu vos mostro, que fomos buscar o projeto e estavam indicados que tínhamos 3 tubos de queda, portanto tínhamos 3 tubos de saída de água, só conseguimos encontrar 2 dos 3 que estavam no projeto inicial desta casa e os 2 que nós encontramos estavam neste estado que vocês veem. Este objeto, não sei como é que vocês, que é tipicamente das coberturas para evitar que as folhas façam entupimento, palo esférico, muitas vezes encontramos-lo completamente destruído, como se fosse capaz de aguentar a pressão de uma camada de inertes. Ou seja, isto é só para aguentar umas folhinhas do outono e obviamente que não é para aguentar uma camada de inertes que vai fazer a drenagem. Mas partindo do princípio, eu parto do princípio que não sou mais inteligente que os outros, isto acontece. Portanto, é preocupante como é que, e não é uma nem 2 vezes, de facto já nos deparamos com situações deste género e piores, como eu vou mostrar um bocadinho mais à frente. Nesta casa, é outro exemplo, nós encontramos, estamos a falar de uma casa na Avenida da Boa Vista, no Porto, é uma casa de alguns milhões de euros, portanto estamos a falar das zonas mais ricas da cidade. Esta cobertura verde começou a correr mal, as plantas a morrer, porque vê-se aqui este encharcamento enorme que tem. Nós andamos à procura dos tubos de queda e depois de muito lavadinho para tirar a fotografia, só para vos mostrar que este tubo de queda estava protegido por esta rede, nós chamamos de rede de galinheiro, não é mais do que isso. E, portanto, alguém numa casa de milhões de euros protegeu um tubo de queda com uma rede de galinheiro. Portanto, estes absurdos são possíveis e, neste caso, a única coisa que eu vou fazer foi levantar a cobertura toda e fazer de novo direitinho como se tem que fazer. E já agora, para terminar o tema dos tubos de queda, aqui está uma instalação correta, em que nós conseguimos ver aqui
o elemento de drenagem, conseguimos ver aqui também o isolamento térmico em XPS, aquelas placas azuis, isto é uma cobertura invertida. Então, cada tubo de queda tem uma caixa visitável para que nós possamos, de vez em quando, na manutenção, sobretudo quando está a chover, eu gosto muito de ir a algumas coberturas e levantar as tampas e ver a água a chegar, ver as coisas a funcionar corretamente. Manta protetora. Obviamente que não vos vou voltar a ler as características todas, mais uma vez vos digo que esta informação que eu vos trago é retirada do guia técnico, vocês podem não ter acesso a esta informação, mas esta imagem eu acho que é interessante, em que se vê aqui ainda alguma água do final do teste de carga, ou seja, da inundação da cobertura, e logo a seguir começamos a instalar a proteção mecânica. Ou seja, nós não damos tempo a outras especialidades irem lá em cima à cobertura, montar antenas parabólicas ou outra coisa qualquer, antes de ser colocada a proteção mecânica. Porque, de facto, nós temos que ter noção de quando estamos sobre a impermeabilização do edifício, nós estamos sobre a pele do edifício. E nós temos que verificar se as nossas botas têm algumas pedras presas, nós temos que levar as ferramentas bem protegidas, nós temos que fechar as ferramentas de corte, nós temos que ter a noção que estamos em cima de uma parte muito sensível e que tem que durar 20 ou 30 anos e, portanto, não podemos correr o risco de haver acidentes nesta fase. E por isso é tão importante, logo, mal se possa, ter a manta de proteção mecânica instalada ou o XPS, se for uma cobertura invertida, para termos essa proteção mecânica garantida. Em termos de elemento de drenagem, é uma guerra sem fim, e eu acho que o tema é mesmo guerra, porque aquilo que nós vamos encontrar é, muitas vezes, e tudo isto são fotografias de feiras, enfim, um pouco por todo lado que eu vou, mas tudo isto é vendido como elemento de drenagem. Este foi o que eu gostei mais, porque parece aquelas bolachas cream crackers, que os ingleses gostam muito, só falta pôr um bocadinho de doce de morango em cima e dar uma trinca nisto. Mas isto estava a ser vendido numa feira grande em Londres e a ideia do vendedor era só precisa de pôr isto na cobertura, regar, ou quando vier a chuva começa tudo a germinar, não precisa de elemento de drenagem, isto é tudo imundo. Isto estava a ser vendido na Ecobill em Londres, que é uma das maiores feiras deste tema da Europa. E, portanto, o nível também de, muitas vezes, de preparação de algumas empresas quando vão para o mercado é enorme e nós estamos constantemente a ver empresas a chegar e a sair, empresas a fechar e a começar. Esta história também vos posso contar, nós chamamos a isto uma tela pitonada, uma tela de drenagem vertical, mas o que eu achei interessante é que normalmente isto encontra-se nos muros dos edifícios, nas caves, para garantir que a água vai escoar junto a esse muro, mas tipicamente é castanho. E quando eu recebi o vendedor deste produto, eu peguei neste produto e disse, mas isto é uma tela pitonada, é uma tela de drenagem vertical. Disse, não, essa é castanha, a verde é para tirar de verde. Igualzinha. A conversa ficou por aí, não é? Deve ser muito visível. E guardei com todo o carinho esta amostra. Mas há mais coisas e, portanto, isto, só para terem uma noção de facto, nós temos que ter uma capacidade crítica, porque muitas vezes nós todos, projetistas, somos quase instintivamente, gostamos tanto das fichas técnicas, que muitas vezes não focamos para criticarmos um bocadinho o que é que está a aparecer à nossa frente. Bom, mas existem, de facto, normas também para conseguirmos ver isso. Só uma questão antes de vermos este exemplo que também é importante. Eu acho que as normas são muito importantes, mas temos também de ter um espírito crítico sobre as mesmas normas. As normas, tipicamente, eu estive envolvido em muitas delas, têm muita pressão da indústria, ou seja, a indústria quer também modelar a norma para depois ser mais fácil. Não é? Se eu tiver um purificador do ar de ozono que ninguém mais tem, eu vou tentar fazer lobby na Comunidade Europeia e vou tentar que todo o restaurante seja obrigatório ter um purificador de ozono, e então vou fazer um grande negócio e depois vou-me reformar rapidamente. E muitas vezes é este o mindset da indústria, portanto nós temos que ser também um bocadinho críticos sobre ir buscar o melhor e também conseguir criticar. Os elementos de drenagem, gostava de chamar a atenção também, sobretudo em coberturas que sejam muito inclinadas. Quando nós temos coberturas muito inclinadas, como é este exemplo deste desenho, e nós colocamos um elemento de drenagem,
quando chove, nós temos uma lâmina crescente de água, ok? Porquê? Porque, de facto, a água que vai escorrendo por aqui vai receber a outra e, portanto, tipicamente, quando nós vemos aquelas situações desastrosas, que infelizmente temos visto algumas também aqui no Brasil, à medida que vamos descendo na cota, a destruição vai sendo maior, okay? por este movimento todo. E, portanto, nós aqui, neste caso, nós tínhamos um elemento de drenagem que estava capaz nesta zona e que estava incapaz nesta zona e que, tipicamente, aqui já iria fazer o arrastamento do substrato e da própria vegetação. Okay? Portanto, nós temos que, nos planos inclinados, e neste caso, nós aqui deveríamos, deste ponto para baixo, aumentar o tamanho do canal de drenagem. Portanto, possivelmente, por hipótese, podemos usar 25 mm de canal aqui e depois aqui, se calhar, tínhamos que ir por 40, 60, 75, aquilo que fosse necessário para aguentar essa quantidade de água. E não esquecer também isto, porque a maior parte dos sistemas depende do grau de inclinação, mas muitos deles são só pousados. Portanto, nós temos uma grande quantidade de água que não está a passar no canal de drenagem, pode arrastar o próprio sistema. É o caso deste edifício aqui, que é um edifício da Mecanoo Architects na Holanda, que não tem, ou seja, tem um elemento de drenagem e de retenção de água de 40 mm, portanto tem uma grande capacidade de reter água, mas não foi utilizado por causa da retenção de água, foi utilizado porque precisava dos 40 mm de drenagem cá em baixo para esta água passar toda como tem que ser. E agora vamos mostrar uma discussão que eu tive em obra com o senhor empreiteiro, que é sempre aquele problema, não sei com o colega que falava, que nós temos um problema tanto na arquitetura paisagista como na construção de jardins e dos telhados verdes, é que nós somos os últimos a chegar. Já se gastou o dinheiro todo a obra, já os orçamentos já estão todos ultrapassados e, portanto, se nós vendêssemos fundação em ferro e concreto, era fácil, era logo no início, havia dinheiro para tudo. Mas aqui não. Então, essa discussão que eu tive foi de um senhor empreiteiro que nós tínhamos um projeto com um elemento de drenagem de 25 mm, e ele insistia que este de 20 mm drenava mais do que este. Quer dizer, tentava desenvolver uma tese que qualquer criança conseguiria refutar só pegando no objeto, mas foi para a obra discutir com a fiscalização e comigo a dizer que não, ele drena mais, e foi buscar a ficha técnica e disse, muito bem, estão a ver aqui a capacidade de drenagem, temos aqui 20 litros segundo por metro, e se vocês olharem para a vossa capacidade de drenagem, vocês têm 0,50 e tal. Bom, mas aqui já havia qualquer coisa que ele poderia estranhar, que era que aqui havia uma relação da capacidade de drenagem com a pendente do suporte, e no dele não. E eu tive que explicar ao senhor, claro, porque ele dizia, insistia claramente, que este elemento drenava 30 vezes mais água, só que o teste deste elemento de drenagem é feito na vertical. E, portanto, o comportamento é completamente diferente em termos de escoamento de água. Porque não é, obviamente, possível que haja esta diferença entre os dois. Portanto, isto é o que vem em termos de generalidades e daquilo que são as obrigações de qualquer elemento de drenagem em sistemas multicamada, tanto nas NTJ como nas FLL Guidelines, que vos deixo ficar aqui. O que acontece quando não há drenagem? Há encharcamento. Quando há encharcamento, também, obviamente, quando há encharcamento, para além da morte das plantas, há, obviamente, uma sobrecarga, e quando há uma sobrecarga, às vezes acontece isto, não é, enfim, muito saudável, que é haver uma ruptura da própria estrutura, porque ela não foi pensada para aguentar aquela carga. Aqui é outro exemplo, este é em Portugal também, portanto, aqui não sabemos muito bem o que é que aconteceu, pode ter sido até um elemento de drenagem bem pensado, mas um solo que colmatou, enfim, o sistema todo e depois deixou de drenar, sobrecarga também. E outra coisa importante é também nós, e aqui falando mais para os players em termos de instalação, que é percebermos que a distribuição dos materiais também é muito perigosa. Quando nós temos, por hipótese, 200 kg por metro quadrado que nos dão as estruturas para nós trabalharmos, para o sistema pronto, nós na obra não podemos instalar, de repente, 3 big bags com 900 kg no mesmo sítio, porque, infelizmente, e nesses casos devemos utilizar meios de distribuição que não pousem na cobertura, como eu vou mostrar numa obra em Gibraltar que nós fizemos, mas estes dois casos que eu mostro têm a ver apenas com erros de obra, ou seja, durante a obra foi colocado peso a mais na cobertura quando a estrutura não estava capaz
para isso. Vejam neste caso, aqui já a cobertura estava prática neste lado feita e, portanto, tanto um caso como o outro tem a ver com distribuição de materiais em obra. Portanto, não há nada a fazer. Quando nós temos 200 kg por metro aqui, eram 70 kg, passou para 300 kg por metro quadrado. Portanto, não é possível. Não podemos fazer obras assim. Quando falamos do filtro, que eu acho que aqui se chama Beijing, também é uma outra guerra, não é? O filtro é tudo igual, traz um qualquer, não interessa. E, de facto, as diferenças muitas vezes ao toque são muito ligeiras e alguns deixam passar finos, outros não deixam passar finos. Uns têm uma resistência ao funcionamento que os outros não têm. E, portanto, nós temos que adequar àquilo que nós queremos mesmo fazer. Mais uma vez vos deixo aqui as informações básicas mais importantes sobre os filtros, para depois vocês com calma verem, mas aquilo que eu considero mais importante também tem a ver com as sobreposições, ou seja, muitas vezes os empreiteiros tentam ganhar algum dinheiro aqui e não vão fazer a sobreposição, porque no fundo são rolos destes materiais que devem ficar sobrepostos pelo menos 20 centímetros, eles vão tirando ali uns centímetros, quer dizer, e no final acabam por perder as garantias e tudo mais. Deve ser feito de acordo com as instruções do fabricante. O substrato é de facto fundamental, é uma área apaixonante. Posso-vos dizer que nos congressos nós passamos todas as horas de corredor a falar de substratos e as horas depois de acabarem os trabalhos também sempre a falar de substratos. Tem essa dificuldade, queremos reter água e queremos danar ao mesmo tempo e depois não queremos finos, porque não queremos colmatar filtros. Tem aqui uma série de coisas. E agora acrescentando-nos outro layer, e é onde o nosso trabalho de investigação está centrado nisso, queremos fazer um substrato 100% com materiais reciclados. Ou seja, não queremos estar a usar materiais virgens ou processados, queremos que seja 100% reciclado. Aqui uma típica infestação de ciclos, isto é numa junça, nós chamamos a junça. Isto é numa pequena fazenda de produção de milho, e isto é uma infestante muito típica do milho, e colocaram em cima de um sistema multicamada como nós chamamos lá uma terra da boa, que basicamente é uma asneirada, e apareceu logo isto, que é para ser feito de novo. Aqui outro exemplo da utilização de solos e maus solos. Este é um filtro, tipicamente é branco ou é um cinza muito clarinho. Vejam aqui a camada de finos que isto tem, está completamente colmatado, e todo o sistema é um sistema bom, inclusive o sistema de rega, portanto, afim, tudo isto era bom, mas foi estragado de facto com este tipo de solos. Aqui uma instalação de cédulos, que também na bibliografia aparece como um tanque de guerra das plantas que resistem a tudo e mais alguma coisa. Vejam o estado destes cédulos num solo também, numa mistura de areia com solos, portanto, sem sucesso nenhum. Em termos de vegetação, é um tema muito interessante. O Guia Técnico Português já tem um conjunto grande de vegetação que pode ser instalada em diferentes contextos. Claro que depois em cada país e a experiência vai sendo feita, e vocês aqui terão outro tipo de vegetação. Mas queria só focar num pormenor que tem a ver mais com as estruturas. Eu estou-me também a focar um bocadinho nas questões de segurança, que é este prédio que eu visitei no Porto, e quando eu visitei este prédio, o administrador do condomínio estava muito preocupado, porque aquilo que se via na garagem, nestas peças que estão aqui, era este estado, enfim, uma estrutura com alguns problemas. E eu lembrei-me, eu sou um bocadinho distraído, mas normalmente vou ao Google Maps para saber qual é que é o condomínio que tenho que visitar, onde é que tenho que ir. E lembrei-me que a imagem que eu vi no Google Maps estavam aqui qualquer coisa que já não existia quando eu cheguei lá, e eu perguntei a ele, mas aqui vocês tiveram algum tipo de vegetação? Ele disse, umas plantinhas rasteiras, umas coisas pequeninas. E eu lembrei, não, acho que no Google Maps tem qualquer coisa de diferente. Isto para dizer o quê? Nós não podemos também, isto tem a ver, neste caso, enfim, não é grave, mas nós não podemos estar a dimensionar um telhado verde sem depois termos a certeza como é que ele vai ser mantido. Vem a senhora do resto do chão, ou o senhor do resto do chão, e oferece ao jardineiro uma meta-sequoia, chegou dos Açores. Olha, ponha aí uma meta-sequoia aqui no cantinho do jardim, quando aquilo não foi pensado para receber uma árvore desse tamanho. Possivelmente ela não vai desenvolver-se totalmente, mas vai de certeza ultrapassar a capacidade de carga que foi prevista.
E, portanto, os telhados verdes têm obrigatoriamente que ter um plano de manutenção e tem que ter alguém que saiba o que é que está a fazer, porque é um tema, de facto, de responsabilidade. As pessoas esquecem-se que é um telhado verde. Bom, também gostava de vos dar aqui algumas ideias sobre coordenação de obra, assim, coisas muito rápidas, porque imagino que alguns de vocês estejam com vontade, possivelmente, de iniciar algum trabalho nesta área, ou já estão nesta área, e aquilo que é a minha experiência é que, de facto, não há boas obras sem bons projetos. A fase de projeto é uma fase fundamental. Se há alguma coisa que nos distingue em Portugal dos países do Norte da Europa, é que eles dedicam muito mais tempo e investem muito mais no projeto, e ninguém dá valor ao projeto, e ninguém quer pagar projetos, e ninguém quer saber dos projetos. E, de facto, é o projeto é onde nasce tudo. Se nós tivermos um bom projeto, vamos possivelmente ter uma boa obra se tivermos dinheiro para isso, e se tivermos uma boa fiscalização. Esta é uma primeira ideia que considero fundamental. Depois, esta é outra. A indústria tenta dizer-nos, não, veja no catálogo o que é que quer. Não, é preciso ver que nós temos pelo menos 4 coisas que são completamente diferentes. A zona climática, em que podemos estar a trabalhar. Depois, a própria microclima do prédio, do edifício que estamos a trabalhar. Se tiver 30 andares de altura, ou se tiver 3 andares de altura, se tiver um prédio mais alto ao lado e tiver exposição, ou seja, há condicionantes mesmo do local. Depois, o tipo de plantas, das espécies que nós vamos querer instalar. E também o tipo de uso que nós vamos fazer da cobertura. Vamos fazer um biosolar roof ou não vamos? Então, como é que há um sistema de cobertura verde? Como é que a empresa diz, olha, tem aqui um sistema de cobertura verde? Não. Mas para quê? Para que tipo de situação? E, portanto, temos que conseguir defender e perceber isso. Outra ideia que eu considero fundamental, isto nos mercados mais evoluídos, nós temos as profissões, os meus colegas, tenho colegas na Bélgica e noutros países que só fazem telhado verde e são green roofers, não são nem jardineiros, nem são construtores civis, são green roofers, é alguém que está ali no meio. As nossas equipas de obra têm obrigatoriamente formação de resgate em linhas de vida, porque alguém pode ficar pendurado e não vai ficar lá sem ninguém fazer nada. Portanto, tem que ter formação nesse tipo de trabalho. Portanto, é aqui qualquer coisa que está no meio que nós devemos tentar perceber e buscar profissionais que estejam, de facto, habilitados. E esta poderia ser, não sei se é uma frase lá para a Alice, mas poderia quase ser, não há uma segunda oportunidade para uma correta execução. De facto, imaginem o que é depois de saírem as gruas, os meios de elevação, toda a parte de estaleiro, haver um problema na cobertura e ter que voltar a monta gruas, vai outra vez, tira tudo. E, portanto, é importante o tal bom projeto, boa execução e fazer as coisas como devem ser. Há uma to-do list gigante no meio disto tudo, como em qualquer obra específica e que nós devemos seguir, mas estas são as coisas, eu acho que para mim, enquanto empreiteiro, mais importantes: conhecer bem o projeto, não ter medo dos orçamentos. Acontece muitas vezes, e eu sempre disse à minha equipe, vocês não pensem com a própria carteira. Pensem se o preço a que nós chegamos no final, quando estamos a fazer um orçamento, é um preço justo, é um preço tecnicamente adequado. Depois, se dá 50, ou se dá 500 mil, ou se dá... Isso é o resultado daquilo que se quer fazer. E não é culpa nossa se uma coisa depois tem um valor muito grande. É todo o processo. Depois também há aqui uma parte importante que tem a ver... Eu não sei o que acontece, mas às vezes os edifícios crescem. Não vos sei explicar porquê, mas os desenhos que nós recebemos, muitas vezes, quando chegamos lá, faltam materiais e nós vamos medir o edifício é maior, o edifício cresceu. Claro, o problema é grande quando nós estamos, por exemplo, com uma obra que eu vos vou mostrar, que foi uma obra feita em Gibraltar, não sei se algum de vocês, alguém já esteve em Gibraltar daqui? Também não vale a pena, digo já. É uma invenção, o Dusty não está, sorry. Mas é uma invenção dos ingleses para pagar menos impostos, basicamente, que está metido é um rochedo, é um calhau com meia dúzia de macacos, desculpem a expressão, no meio do mar. E no meio do mar, enfim, ali uma península, e estão sempre em guerra com a Espanha. E ali o acordo de Schengen não existe, e, portanto, nós temos uma fronteira, temos que fazer entrar materiais, temos que fazer sem materiais. Depois, os espanhóis adoram brincar com os ingleses e de vez em quando ligam para lá dizer que há uma ameaça de bomba, então para tudo, saem os caças da Royal Air Force, uma fila interminável na fronteira, e portanto tudo. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que há toda uma logística que tem que ser
mesmo ponderada, e tem que estar no orçamento, porque nós fazemos um telhado verde em Gibraltar, nestas condições, ou fazermos em casa, com gruas rápidas, que conseguem transportar longe os materiais e pegarem materiais pesados, é completamente diferente. Portanto, essa parte de preparação é muito importante. Depois também aquelas verificações, muitas vezes nós dizemos ao empreiteiro geral, olha, não se esqueça, nós queremos lá em cima na cobertura um ponto de água com 3.500 litros hora, mais 4 kg de pressão e precisamos mais 3 ou 4 tubos para passar cabos do controlador e depois chegamos à obra, não está lá nada. Já foi usado para uma mangueira o nosso ponto de água, os tubos foram passados o cabo da televisão e nós chegamos, então, mas não, eu pus aí, depois pôs, mas eram para mim. E, portanto, temos mesmo de verificar essas condições, conhecer bem, em detalhe, todo o processo e ter atenção a uma coisa. Quando nós usamos sistemas certificados, tipicamente o nosso cliente vai nos pedir uma garantia. E essa garantia está ligada, muitas vezes até, à fatura de compra do material original, que eu acho muito inteligente. Ou seja, a fábrica acaba por se defender e só emite a garantia quando recebe o projeto e a fatura de compra do sistema original. Mas a forma como é feita a instalação, se houver algum problema, vai ser verificada. No caso da Zinco, vem um engenheiro alemão ver e vai levantar e vai ver se a sobreposição está feita ou se não está feita. E se não tiver, não há garantia para ninguém. Portanto, não vale a pena pensarmos nisso. Aqui está, orçamento não avaliar com a própria carteira. Eu posso-vos dizer que as coisas mais espetaculares que fiz na minha vida para clientes eu não tinha feito para mim, mesmo que tivesse aquele dinheiro todo. Não tinha feito. Aliás, eu seria o meu pior cliente, porque enquanto, enfim, paisagista e construtor de jardins, a minha casa de sonho é um sítio qualquer que eu escolha o sítio para andar lá a casa, não o contrário. Nunca serei teu cliente. Bom, esta parte toda também é fundamental, como é óbvio, quando vos falava aqui das fronteiras e tudo mais, mas os seguros, esta parte toda é de facto muito importante. Esta outra parte, quando trabalhamos, quando são obras muito grandes e temos material vivo a chegar, e sobretudo no período de verão, em que nós temos material vivo a chegar, que é muito sensível, nós temos que adequar os timings se a obra é grande. Não pode chegar tudo no mesmo dia e depois achar que vamos conseguir tomar conta de tudo. Não, vai ter que ir chegando. Então nós temos que ir medindo a obra ao longo de todo o processo para que não haja problemas. Isto aqui que é muito importante. Não ser teimoso, ou seja, se alguma coisa não correu bem, retificamos logo, não vale a pena tapar o sol com a peneira, é voltar um bocadinho atrás para andar para a frente e não se passou nada. Não, é importante fazer logo essas correções e essas retificações, ficam sempre mais baratas. Entrega de obra é um momento-chave também. Tipicamente o empreiteiro geral arrasta isto. Arrasta porque quer ver se vai haver um problema qualquer, arrasta porque depois uma vai dizer que uma florzinha está meia para o lado e portanto não vai pagar a fatura. Arrasta por vários motivos. Portanto, temos que, de facto, ter um momento certo em que chamamos o nosso cliente, em que mostramos como é que estão as coisas. Há uma recepção provisória ou há uma recepção definitiva. Se houver uma recepção provisória, ele tem que nos dizer é provisória porque falta A, B e C. E quando A, B e C estiver cumprido, há uma recepção definitiva. Senão vamos andar meses ou anos a ser toreados pelo dono de obra. Obviamente, registrar tudo por escrito, escusado será dizer, mas... Então, para terminar, isto é o tal caso um exemplo de Gibraltar. Nós tínhamos condições, a vista é uma vista espetacular, mas as condições da obra são extremamente ventosas. Gibraltar é um sítio muito ventoso. Posso dizer que foi a única vez na minha vida que o meu capacete voou, literalmente, ou seja, voou com o vento. Um local de intervenção muito apertado, com muitas especialidades a intervir ao mesmo tempo. Aqui já uma parte impermeabilizada com uma impermeabilização líquida, que são materiais de facto bastante interessantes, mas acima de tudo uma confusão grande no estaleiro, muito pouco espaço para as equipas todas, aquela pressão final, a obra tem que ser entregue, nós somos os últimos, mas está tudo a trabalhar ao mesmo tempo e, portanto, o espaço é bastante apertado e tem que ser negociado. Materiais a chegar já, substratos técnicos a chegar, e aqui já também alguma vegetação, tapetes de cedro, neste caso, que foi pedido, a impermeabilização já feita, aqui tudo de queda, o ralo de saída da água, e vejam que ao mesmo tempo que nós estávamos aqui já num processo
já aqui com substratos a lastrar, a impermeabilização estava a ser feita, portanto, a pressão era gigantesca, uma arte à frente, a outra logo atrás, porque cada arte tinha que ser cumprida e nunca... É sempre assim, embora nós não gostemos nunca de trabalhar assim. Aqui era uma construção também muito ligeira, em light steel frame, nós não estávamos habituados. Estas coberturas tinham muito pouca capacidade de carga e nós não pudemos pousar nada na cobertura. As gruas suspendiam os materiais e nós tirávamos da grua os materiais e o substrato nós rasgávamos os big bags com um x-ato, com uma faca e espalhávamos a camada que precisávamos de maneira a nunca ultrapassar e não nos acontecer aquilo que viram naquelas imagens. Aqui a instalação de uma tela anti-raiz, aqui uma manta de proteção mecânica, um elemento de drenagem. Eu também trouxe-vos isto porque esta obra é muito completa em termos de sistemas. Vão ver sistemas de linha de vida também, vão ver sistemas de berços de painéis solares. Aqui o filtro. Aqui é um sistema de linha de vida de carril, ou seja, ele funciona também lastrando, não há nada que esteja preso ao edifício, isto é lastrado e é certificado, de maneira que se alguém cair agarrado ao ponto de arnês que vos vou mostrar, que é este, portanto isto vai percorrendo o carril, fica pendurado e não cai. Estes sistemas obviamente têm que ser dimensionados e são certificados. Aqui vocês estão a ver o esqueleto deste carril da linha de vida, depois é lastrado, aqui começa a aparecer os big bags de lastros, furados e nunca pousados em cima da cobertura, isto é um inerte, mas vejam que mesmo com todo o cuidado, durante a noite foi parar esta placa de drenagem lá em baixo. Por acaso caiu para o lado, isto é uma zona de treino de tiro da polícia de Gibraltar, mas daquele lado é uma rua de comércio, portanto se o vento tivesse estado ao contrário, se tivesse levante em vez de estar a sudoeste, possivelmente esta placa tinha que ir em cima de alguém e teria sido um problema. Portanto, o lastrar os materiais na cobertura também é de facto muito importante. As bases dos painéis solares funcionam por lastros também. Aqui não nos foi permitido qualquer ângulo de inclinação do painel solar por causa da incidência do vento e da possibilidade dos painéis solares voarem. Aqui estamos a lastrar, portanto, conseguem ver estas peças ao alto e agora já só veem, de facto, já não veem as bases porque já está lastrado, a linha de vida aqui, as bases para os painéis solares e nunca os big bags pousados. Aqui o substrato é a mesma coisa, o espalhamento de substrato. E aqui a vegetação, o sistema de rega gota a gota enterrado, que vos digo que foi uma péssima ideia. Aqui nós tínhamos, por acaso aqui já tínhamos dois sistemas, nós aqui conseguimos vender, se era um investidor russo, conseguimos vender dois sistemas de rega, um aéreo e um enterrado. Ou seja, o que é que nós percebemos na primeira obra que fizemos foi, com este tipo de clima muito quente e muito seco, e com um substrato muito drenante, o que começou a aparecer entre as linhas do gota a gota, é que na linha do gota a gota a vegetação estava bem, na entrelinha não estava tão bem. Portanto, nós tínhamos que ir regar com mangueiras para tentar recuperar. Neste caso, nós propusemos então ter um sistema de pulverização que aparece aqui, vem aqui uns pulverizadores para fazer a fase de instalação, enquanto as raízes não vão ao encontro do tubo gota a gota, e depois então deixar de usar esse sistema e começar a usar a gota enterrada. Mas, enfim, só um milionário não sei que aceita dois sistemas de rega na mesma obra. E pronto, aqui é um vídeo, nós muitas das obras filmamos em time-lapse e este... mas estava aí. E não está editado, ou seja, é um vídeo que não está editado, é direto da GoPro, é do programa da GoPro, mas conseguem em poucos minutos ver estas camadas todas a acontecer. Aqui já as linhas de vida, lastrar as bases dos painéis solares, conseguem ver a montagem de tudo. E sempre as gruas com os materiais suspensos, ou seja, nunca nada pousado, conforme vos disse. De vez em quando entravam assim umas frentes de chuva e vento. É engraçado ver os navios ali ao lado também mexerem-se rápido. A Anel Terço trabalha muito rápido, muito rápido. Temos um bom rendimento.
Isto para nós é importante também como um controle de qualidade, ou seja, quando há alguma discussão em termos de instalação, nós temos milhares de fotografias de instalação de qualquer fase. Portanto, não é só uma questão de marketing, obviamente também usamos de vez em quando, mas tem a ver muito com o registro da própria obra. Bom, para terminar, isto é um autocarro, isto foi uma ideia inicialmente nos Estados Unidos, o Mário Cosio, que é um designer, fez uma provocação e disse: Nova Iorque tem não sei quantos mil autocarros, todos se tivessem telhado verde, nós tínhamos um parque circulante por não sei quantos hectares. Então transformou essa ideia num centro de educação ambiental, e este autocarro foi feito, foi criado pela França também, mas que vai às escolas e, no fundo, no interior do autocarro tem uma série de comunicação acerca do tema, e portanto, acaba por ser bastante efetivo em termos de comunicação. No meu ponto de vista, e conhecendo, enfim, estando a começar a conhecer alguns colegas em alguns congressos do Brasil, mas eu acho que eu vejo um bocadinho as coisas, e no que vou falando com o Renato, e lembro-me um bocadinho dos tempos em que ainda nos estávamos a organizar enquanto grupo, nos estávamos a tentar sensibilizar os municípios, embora o Brasil já tenha cidades com regulamentos, a falar das cidades verdes, já lá está, mas agora efetivar. Mas eu acho que eu dizia isto, e sempre disse isto em Portugal, nós precisamos de facto de ter o exemplo, o Estado e os municípios têm que dar o exemplo daquilo que são os seus edifícios para tentar promover, e depois tem que haver um investimento grande, enfim, muitos cursos por ano em Portugal e fora de Portugal, também porque acho que só partilhando as boas práticas e as dificuldades e as asneiras que fizemos é que nós vamos conseguir que isto seja de facto bastante seguro e promover também empresas que sejam capazes de fazer isso, que tenham esse tipo de mindset. Por isso é que eu acho que espero que nesta reunião se faça um grande grupo aqui no Brasil que tenha estas preocupações e outras. Fizemos a associação também por causa disso, volto a chamar a atenção, um organismo, digamos, um braço político sem fins lucrativos, onde todos podemos falar, onde os concorrentes se encontram e onde a ideia, de facto, é o tema, lutar pelo tema, mas em termos de negócio é construir uma big pie e que a nossa fatia seja maior. Bom, termino só com aquela ideia. Eu acho que, de facto, não existe uma segunda oportunidade para uma cultura verde bem executada e é necessário, de facto, este cuidado neste processo todo. Obrigado.